Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, hoje eu gostaria de fazer esse react. Isso aqui é uma entrevista desse pastor, é um pastor famoso, e ele está sendo ali indagado. Esse react é de 1 minuto. Eu vou fazer o mais breve possível esse react, respondendo às perguntas do rapaz e a resposta do pastor. Esse é um pastor aqui famoso, que ele faz debates entre os crentes que existem nas divergências teológicas dentro da Bíblia. Realmente, eles afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, mas existe milhares de religiões dentro de uma só Bíblia. O Espírito Santo de Deus não dá interpretação para nenhum deles qual doutrina realmente é a verdadeira. Isso é a confusão que essa Bíblia, esse livro, faz. Cada um interpreta da forma que eles lhe apraz. Se constrói doutrinas, se constrói religiões, se constrói templos, e ali se enche e prega o que quer para os fiéis. Exatamente assim que funciona. Esse pastor não tem Espírito Santo, o outro que está perguntando também não tem Espírito Santo, porque se tivesse, não estaria nem fazendo pergunta para este pastor. Mas vamos para o vídeo. Olha para você ver, para a primeira pergunta. Como você vê matematicamente a igreja daqui para frente? Você acha que, escatologicamente falando, no final vão ser minoria mesmo? Quase vai inexistir? A gente não vai ver a instituição igreja com grandes templos como é hoje? Há uma utopia que haverá um grande avivamento antes da volta de Jesus. Eu não sei onde eles arrumaram isso. Eu não sei onde eles arrumaram isso. Jesus Cristo disse, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. Jesus Cristo disse que quando estiver próximo da sua volta, uma dos termômetros disso é um esfriamento espiritual. Vamos para a primeira aqui, resposta. Primeiro, que Jesus, o Jesus da Bíblia, para esses dois aqui, o Jesus da Bíblia, o mítico, o milagreiro, nem existiu. Nem existiu. Por quê? Mas qual prova, Fernando, que você afirma que o Jesus da Bíblia não existiu? A própria Bíblia. A própria Bíblia relata que os sinais seguirão aos que crerem. Ressuscitarão mortos e tudo mais. Em João 14 também, como o pessoal já está até tirando sarro meu já, que eu uso muito João 14, mas é a Bíblia. Você entendeu? E João 14 deixa bem claro que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores. O que é fazer obras maiores que Jesus fez? Jesus ressuscitou, por exemplo, Lázaro, um morto. Então, maiores do que Jesus fez, ressuscitar um cemitério inteiro. Ou então, curar todas as pessoas dentro de um hospital, de uma vez por todas. E aí, você não vê nenhum pastor, você não vê nenhum crente fazendo obras maiores que Jesus fez. E isso são palavras do próprio Jesus lá em João 14. A pergunta do rapaz aqui, falando sobre a igreja, eu já respondo. A pergunta é o seguinte: o Jesus da Bíblia, narrado, eu vou para o Jesus que está descrito ali na Bíblia, o Jesus da Bíblia, ele nunca fundou uma igreja cristã, evangélica piorou. Porque a evangélica saiu dos protestantes, de Lutero, onde arrancou 7 livros da Bíblia, adulterando a palavra de Deus inerrante, né? Como os crentes defendem. Então, olha para vocês verem, o crente pega uma Bíblia que era da Igreja Católica Romana, foi criada por eles, e aí fala assim, agora é minha essa Bíblia, é a Bíblia dos protestantes. Interpreta-se da forma que eles querem, traduz, atualiza da forma que eles querem, deturpam textos, vários textos da Bíblia deturpados, e ainda defende que é a palavra de Deus. É uma falácia. Então, respondendo, Jesus da Bíblia, enquanto na narrativa ele morreu e, segundo a narrativa, ascendeu aos céus, sabemos que isso é mito, né? Um homem voador, alguém subindo numa nuvem, isso é mito. E já havia mitos anteriores a Jesus, referente a ascender ao céu, referente a ressuscitar dos mortos, já havia mitos anteriores a Jesus. Já havia um Jesus antes de Jesus, o Jesus, por exemplo, do pergaminho de Qumran. Havia ali um mestre da justiça com 12 discípulos que seguia ele.
e que ele foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Então, o que você vê, nada mais, nada menos, é que um plágio mal feito, com alguns aspectos e milagres de outros mitos. Então, o Jesus da Bíblia nunca inaugurou uma outra religião. Ele nasceu no judaísmo, ele praticou a circuncisão, foi feito sacrifícios holocaustos para ele no templo de Jerusalém. Então, o Jesus da Bíblia nunca inaugurou, nunca fundou uma igreja, como que o rapaz ali atribui-se que as igrejas evangélicas são a igreja de Jesus. É uma falácia, né? Isso são interpretações que foram feitas ao longo de anos dentro das igrejas, homilias, textos fora de contextos. E aí o pastor vem com a falácia do amor de muitos esfriarão, mas ele pega um texto de Mateus 24, que eu provo aqui para vocês, que não tem nada a ver com o tempo de hoje. Vamos ver o que ele vai falar? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, outra versão, o amor de quase todos, esfriará. Então, ele usa a falácia da volta de Jesus, como eu já expliquei em vários vídeos meus aqui, que Jesus prometeu e não cumpriu com a sua palavra, ele mentiu na Bíblia. Em Mateus 26, no julgamento de Jesus, Mateus 26, pode ler ali do 62 até o 64, 2 versículos só é o suficiente, não precisa ler todo o contexto, mas se quiser ler, fica à vontade. O texto diz sobre o julgamento de Jesus. Ali ele é interpolado para dizer ali se ele era o Cristo, e Jesus promete para o sumo sacerdote Caifás e a todos que estavam ali presentes no seu julgamento, que eles o veriam assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Eu vou ler o texto só para não ficar nas minhas palavras. Mateus 26, 64. Jesus diz assim, e levantando-se o sumo sacerdote, disse, não responde coisa alguma aos que depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava o silêncio. E insistindo no sumo sacerdote, Caifás, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, olha que Jesus responde para Caifás, tu o disseste, digo-vos, a palavra é referida para quem? Para eles que estavam presentes ali no momento do seu julgamento. Digo-vos, porém, que vereis quem? Nós aqui? Futuro 2050? Não, para aqueles que estavam no seu julgamento. Que vereis em breve é 2000 anos? Falácia, né? O Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ué, perguntinha que não quer calar. Se Jesus promete para Caifás, no seu julgamento, para todos que estão ali, e digo-vos, porém, que vereis em breve, quem ia ver? Eles. Jesus cumpriu, Jesus voltou nas nuvens assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo ao lado do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus cumpriu isso daqui? Jesus voltou para Caifás e para aqueles que estavam ali? Caifás morreu no ano 37, anos depois que Jesus, na narrativa, morreu. E aí? Ele voltou, como é descrito pelos cristãos, a fábula, o mito que Jesus voltará nas nuvens com seus anjos e Todo-Poderoso assentado no trono? E aí? Jesus cumpriu? Há algum relato dizendo que isso se cumpriu na vida de Caifás e todos que estavam ali? Todos que estavam ali viram? Se não tem nenhum relato, duas coisas eu te afirmo, ó crente. Ou Jesus mentiu, se esse versículo for verdadeiro, ou sua Bíblia está adulterada. E aí? Eu quero que você escapa dessa. Outra coisa, ele usou um texto de Mateus 24 que fala sobre a grande tribulação, né? Só que tem um porém. Aí eu vou ler alguns versículos para vocês, que aí Jesus sai do templo, né? E mostra o templo para eles, os discípulos mostram o templo para Jesus. E Jesus fala que ali não ficaria pedra sobre pedra. Aí eles estavam assentados agora no Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Então aqui tem uma problemática para vocês responderem, crentes. Se Jesus responde para eles em particular, não é a todos, não é ao público. Então toda essa narrativa que você vai ver aqui de Mateus 24, Jesus responde somente aos seus discípulos, aos seus escolhidos, em particular. Não foi uma pregação para a montanha inteira, é só em particular. Em particular dizendo,
Dize-nos quando serão essas coisas. Que coisas? Vamos ler, para não ficar pontas soltas. Vamos ler. Jesus, porém, lhes disse, para quem? Para os seus discípulos. Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, não foi para toda a montanha, dizendo, dize-nos, particular, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O mundo aqui não é planeta, não é cosmo, viu? É o mundo de Israel. E Jesus respondendo, disse-lhes, para quem? Para os seus discípulos, que falou em particular. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Paulinho da Pamonha veio em nome de Jesus. Paulo, se você estudar, nunca foi apóstolo de Jesus. Ele se colocou como apóstolo. Jesus nunca levantou. Jesus só escolheu 12. E desses 12, Paulo ficou de fora. Então, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, o enviado. Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E tem um monte de evangélico aí sendo enganado, né? E aí ele faz o relato, e ouvireis guerras e rumores de guerras, olhai para que não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação. Ele faz uma narrativa toda no capítulo 24 de Mateus. Só que tem um problema. Toda narrativa não pode ser tirada fora do contexto. É uma fala só que Jesus fala aos seus discípulos em particular. Só que quando chega no versículo 34 de Mateus, olha o que diz assim. Em verdade vos digo, Jesus fala para quem? Para os seus discípulos. Que não passará esta geração de quê? A geração deles, 40 anos. Que não passará esta geração sem que todas, desde onde? Desde o versículo 1, sem que todas estas coisas aconteçam. Geração ali, os 40 anos. Aí eu pergunto para vocês, ó crente. Quando Jesus falou que não ficará pedra sobre pedra, caiu o templo no ano 70 e Jesus estava ali mais ou menos no ano 30, se cumpriu ou não? Isso pegando como se fosse uma profecia futura, que eu sei que não é. Mas a geração que caiu o templo não foi ali 40 anos? Foi. Ou vocês vão mentir, fazer malabarismo que não foi. Então 40 anos se cumpriu, que é uma geração. Então, todas essas coisas, não houve rumores de guerras, não houve a guerra que derrubou o templo, não houve nada daquilo lá, não houve nada dos acontecimentos aqui. Muitas coisas descritas aqui, que eu sei que isso aqui é uma história, é uma teologia criada, é uma profecia historicizada, e que nada disso daqui é verdade, porque foi escrito depois dos acontecimentos, mas o próprio Jesus diz aqui, que em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aí eu pergunto para vocês, crente, Jesus mentiu? Aí é essa pergunta que eu faço para vocês. Então, meu querido, quando você fala, pastor, que Jesus vai voltar, Jesus prometeu a volta dele para Caifás e não cumpriu. Então, o Jesus é um belo do mentiroso ou sua Bíblia está totalmente adulterada. Então, respondendo aqui sobre as aflições aqui, sobre o amor esfriará, o contexto aqui não está escrito aqui para cristão, para evangélico, tá? Era para aquele povo, para aquela época, tá? Pegando como literal, como se fosse acontecer. Jesus não deixou nada escrito para o povo evangélico. Eu espero que vocês tenham entendido. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.